Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Uma pessoa orou pela cura de um parente próximo a ela e esse querido não foi curado. Ela estava orando agora pela conversão da sua filha, que parecia cada vez mais distante e desinteressada pelo Evangelho. Orava para que Deus mudasse o gênio de sua mãe e ela continuava cada vez mais difícil. Tudo isso lhe trouxe muitas dúvidas sobre a eficácia da oração. O saudoso pastor Elber Len César, no livro Práticas Devocionais, escreveu: a oração parece uma completa loucura. Como pode Deus ouvir as orações diárias que pelo menos 2,1 bilhões de cristãos lhe dirigem? E o salmista responde a esta pergunta de um modo lógico. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Ele pergunta no Salmo 94, versículo 9. Oramos porque cremos que Deus existe e é galardoador dos que o buscam, recompensador dos que o buscam. Está lá em Hebreus 11, 6. Lembrei-me de George Miller, de Bristol, conhecido por sua total dependência de Deus. Começou um orfanato em sua casa com 30 meninas. A obra foi crescendo até que construiu um prédio para abrigar 300 crianças. Passados alguns anos, eram quase 2.000 crianças acolhidas em 5 desses lares. Muitas vezes, faltando comida para dar a essas crianças, recebia horas antes das refeições doações anônimas para elas. Deus nunca falhou. Dizem os biógrafos de Miller que ele orou muitos anos pela conversão de 5 grandes amigos e morreu sem vê-los convertidos. Mas no dia do seu funeral, 2 deles se renderam a Cristo. E pouco tempo depois, os outros também reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele não viu, mas Deus respondeu às suas orações. Dona Luzia, membro da igreja que fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, orou 25 anos pela conversão do seu marido. Ela ficava perplexa com a dureza do coração dele para o Evangelho. Um dia, quando já pensava que ele morreria sem Jesus, seu marido baixou ao hospital dos servidores do Estado, muito mal de saúde, praticamente nas últimas. Naqueles dias, o pastor Alcione Tadeu dos Santos terminava o seu curso de capelania hospitalar ali, quando o encontrou num dos leitos daquele hospital. Falou-lhe do Evangelho e ele entregou seu coração a Jesus. Uma semana depois, morreu, mas morreu com Cristo. Minha mãe foi uma mulher de oração. Orou mais de 20 anos para que um dos seus filhos fosse pastor. Eu nunca a ouvi pedindo isso a Deus na minha presença. Mas o Senhor começou a incomodar o meu coração quando eu já estava tendo ótimos resultados numa faculdade de comunicação. Deus não me largou praticamente enquanto não me rendi a Ele e me coloquei nas suas santas mãos para a obra pastoral. E muitas das vitórias que Deus, com a sua graça, me tem dado hoje, eu as reputo através das orações e como resposta às orações dos meus pais. Eles já estão na glória, não viram todo o agir de Deus em minha vida, mas oraram pedindo a Deus que me abençoasse e me usasse. Talvez você, caro amigo, caro irmão, ainda não tenha visto a obra de Deus na vida dos seus queridos, mas não desista. Continue a orar. Semanalmente eu encontro irmãos orando pelos seus queridos. É um filho que se desviou do Evangelho, outro que enveredou por caminhos tortuosos, nunca ensinados no seu lar.
Gente que pergunta a Deus: Senhor, em que eu errei? Mas apesar das lutas e contrariedades, continuam pedindo que a luz de Cristo volte a brilhar nesses corações. Gente que quer ver seus parentes e queridos indo à presença de Deus. Um pai, angustiado com a rebeldia da sua filha para o Evangelho, orou assim: Senhor, se eu morrer antes dela se despertar para o Evangelho, permita-me estar perto quando tu lhe disseres no céu: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia diz que os heróis da fé morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto e acolhendo-as de longe. Hebreus 11:13. Então não se desespere, não desista de orar. Ainda não veio a resposta? Espere com paciência pelo Senhor. Foi isso que o salmista testemunhou no Salmo 41. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Há esperança. Deus ouve as nossas orações. Vamos orar? Ó Pai, te damos graças pela maneira misteriosa, mas poderosa como tu ages. Obrigado porque as pessoas não são máquinas. E muitas vezes, para que o Senhor atenda o nosso clamor, o Senhor tem que trabalhar nas circunstâncias, na mente, no coração dessas pessoas, para que chegue um momento que elas estejam sensíveis à tua voz. Ó Deus, que trabalho paciente, que trabalho amoroso. Deus, continue colocando no nosso coração um profundo desejo de orarmos pela conversão e pela ação bendita do Senhor na vida desses queridos. Nós queríamos muito e queremos, ó Deus, ver o resultado disso em vida. Mas se isso não for possível, dá-nos a alegria de tão somente sabermos na eternidade que essas pessoas queridas se encontraram com o Senhor. Deus, anima o coração daqueles meus irmãos que estão achando que está demorando muito. Persiste, ó Deus, através do teu Espírito, a acalentar no coração deles essa doce esperança de que o Senhor há de agir e essas pessoas hão de voltar-se para o Senhor e se tornarem tuas, ó Deus. Abençoa a nossa vida de oração e muito obrigado pelas respostas que o Senhor já trouxe a nós. Nós te louvamos pela tua sabedoria e te louvamos, ó Deus, pelo teu grande poder. Queremos, ó Deus, descansar nas tuas mãos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Tenha, meu amigo, meu irmão, uma ótima semana.